Paulinho. Paulo, como é que foi para você voltar aqui num estádio que deve te trazer uma recordação ruim lá da lesão no joelho e também esse momento do clube, 4 jogos aí sem marcar gol e tudo mais? Bom, um estádio onde tem lembranças não muito boas, mas porém também um pouco de alegria de poder ter voltado e voltar a jogar aí 45 minutos. Obviamente que antes da partida você traz algumas recordações, como eu falei, né, ruins, de uma lesão onde me fez pensar de parar de jogar futebol, mas enfim, já passou. Sobre o momento, cara, já falei em alguns jogos para trás, onde e é falado também no grupo, que nós temos que saber o que representa o Corinthians. Não é o Corinthians aqui no Brasil, é o Corinthians no mundo. E nós temos que saber a responsabilidade e saber a grandeza no clube que nós estamos jogando, né? E mais uma vez, estou aqui como um líder, um cara experiente, tentando mostrar para esses meninos, para esses atletas, o que significa isso, né? E eu sou um cara muito franco e transparente em tudo que eu falo e todas as minhas colocações. Vou ficar até o meu último dia, como eu falei, no Corinthians, se vai ser em junho, se vai ser no final do ano, se vai ser o outro ano, porque eu tenho que mostrar o que é o Corinthians. E nós não podemos ficar numa situação onde nós não fazemos um gol a 3, 4 partidas. Não pode. E isso somos nós. Somos nós atletas, nós jogadores, temos que ter a responsabilidade de saber o que significa o Corinthians. E só nós podemos reverter. Não tem ninguém. Não tem comissão, não tem diretoria. Eles fazem um trabalho deles fora de campo. Nós atletas que temos que saber o que é o Corinthians e nós temos que reverter isso. Aí falam que o torcedor está cobrando, ele vai cobrar, ele tem que cobrar. E nós temos que se cobrar um pouquinho mais. E isso eu falo aqui, eu falo com meus companheiros, e isso é o futebol. A cobrança ela faz parte do futebol, e principalmente aqui. Paulinho, aproveitando que você falou de liderança, o Cássio fez uma declaração forte, um desabafo, dizendo, inclusive cogitando sair, já que ele está sendo sempre apontado como culpado. Queria que você comentasse essa declaração dele. Cara, o Gigante é difícil de falar dele. Eu sei o que ele está passando. Eu sei muito bem o que o Gigante está passando. E eu me coloco junto com ele. Por mais que a cobrança em cima dele seja maior, por ele estar jogando também. E aí, né, a minha parte, voltei agora, mas eu me sinto um dos responsáveis também por isso. Porque eu sou isso. Talvez, como eu falei, nos outros anos tinham mais jogadores experientes, a gente dividia um pouco mais. Mas esse ano eu e ele, e não tem problema nenhum. Quando falhamos, a gente assumir. Isso é o futebol. Isso mostra a nossa grandeza. Isso mostra a grandeza dele. Primeiro de tudo, ele é um ser humano. Como ele erra, como ele falha, como eu falho, como eu já falhei e vou falhar. Desde que você vem aqui, você assuma a sua responsabilidade. E é isso que ele vem fazendo ao longo dos anos no Corinthians. Por isso que ele é o Gigante. Então, é difícil, porque realmente é um trabalho muito grande psicológico. A pessoa cansa, o ser humano cansa. É difícil você ver em todos os momentos, a maioria dos momentos, cara, que pessoas criticam, que a gente sabe que a cobrança ela existe, ela vai existir o resto da nossa vida, porque nós escolhemos jogar no Corinthians. E isso vai existir. Mas é passar força para ele, dizer que nós estamos juntos, dizemos que nós vamos com ele até o final. Só que é o ser humano, assim também como eu. Tem 3, 4 meses que eu realmente, cara, eu vejo que eu sou um líder, porque eu assumo as responsabilidades. E eu vou assumir, e não tem problema nenhum. É como eu falei, a cobrança pode vir em cima de mim, mas desde que eu vou fazer todos os atletas entenderem o que é no Corinthians. E desde que todo mundo assuma a sua responsabilidade. E é isso que tem que ser feito. Paulinho, uma pergunta de quem está de fora vendo essa situação do Corinthians, e até o torcedor se pergunta muito o que acontece com o Corinthians, né? Porque, por exemplo, do ano passado para esse, saíram veteranos, jogadores experientes, né? Comissão técnica mudou diretoria. As coisas mudam há um tempo no Corinthians e parece que o desempenho dentro de campo o time segue o mesmo, cara. Passando para quem está de fora, Paulinho, por que isso acontece, cara? O que fazer para tirar o Corinthians dessa situação? Eu acho que mudança de direção, de comissão técnica é um assunto, né, que de verdade não cabe a mim, é um assunto delicado. A parte de campo, cara, como eu falei, somos nós. Só tem uma pessoa que pode mudar, e somos nós.
Não tem outro. Não tem na diretoria, a comissão, não é. Somos nós atletas. Cara, todo mundo é homem, todo mundo tem que assumir responsabilidade e isso faz parte do futebol. Isso aqui é em qualquer outro clube. Quem pode mudar a situação do Corinthians somos nós. Não tem mais ninguém. É como eu falei anteriormente. Passou da hora. Um clube como o Corinthians não pode ficar 4 jogos sem marcar um gol. Não pode ficar sem ganhar. Tem que entender o que é Corinthians. Não pode. Assim, é difícil porque não tem mais palavras. Já deveria ter reagido. Então, cara, as mudanças de diretoria, de comissão, isso aí tudo... Cara, não me meto. Mas agora, nós jogadores, nós temos que mudar. A personalidade é nossa, é nós que entramos em campo. Paulinho, mais uma pergunta, aproveitando, você é liderança do elenco. Hoje teve um episódio com o Raul Gustavo que ele já aconteceu outras vezes de ser expulso ou de cometer um pênalti que não precisava. Você como líder, você já passou por essa fase, ele já tem 25 anos, 24, 25, né? Já não é mais um garoto. O que passar para um jogador depois do que aconteceu hoje aí, que acaba prejudicando o time de alguma forma, né? Eu acho que um atleta obviamente, é um jogador jovem, mas ao mesmo tempo também, cara que já jogou, né, alguns jogos importantes na carreira, e aí você cai num jogo da forma que estava e nós tentamos empatar o jogo, saindo atrás. Eu acho que sim, tem que ter um discernimento de entender o jogo, entender o momento que nós estávamos, né? Numa segunda parte onde nós tínhamos que propor o jogo e você perde um homem, realmente isso é complicado, é difícil. E não é uma crítica, eu acho que tem que ter sim o discernimento e entender o momento que nós estávamos atravessando na partida, e quando você perde um homem, realmente fica mais difícil.